capítulo 4, verso 16. Glória a Deus. Segundos Coríntios, capítulo de número 4, verso 16. Paulo, ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou fique mais velho, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Capítulo 5 agora, de 2 Coríntios, verso 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, que é o corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, eterna nos céus. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, Paulo, ele começa a falar de algo interessante. Cada um de nós, independente de homem ou mulher, existe dois homens, o homem exterior e o homem interior. O homem exterior, irmão, está ligado ao mundo natural. Então, mas o homem interior, o espírito junto com a alma, está ligado ao mundo espiritual. Por isso que você não adora a Deus com o seu corpo. Um cachorro não adora a Deus, um gato não adora a Deus, um pássaro, por mais bonito que seja o seu cântico, ele não adora a Deus. Por quê? Porque ele não tem um espírito. Esse privilégio foi dado a nós, a seres humanos, eu e você, porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro deste corpo. Por isso que João 4, 24 diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas ele fala de duas coisas que acontecem tanto no homem exterior como no homem interior. Ele diz que o homem exterior vai ficando mais velho, só que eu estou ficando mais novo cada dia que passa. Mas o natural diz que o homem exterior ele fica mais velho, mas o homem interior, a sua mente é renovado pela palavra de Deus, dia após dia. Então, irmão, não é a palavra de Deus que se renova, como alguns pregadores têm pregado, como alguns quem têm ensinado. Não, não. Irmão, a palavra de Deus, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, ela permanecem. Então, irmão, a palavra de Deus, ela permanece, mas a palavra ela tem algo impactante na sua vida, ela lhe renova. Renovar é a mesma coisa de restaurar, porque Paulo escrevendo em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz: e não vos conformei com esse século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, irmão, a sua mente tem que ser renovado pela palavra de Deus. Então, nós somos renovados pela palavra de Deus. No momento que você lê as Escrituras, no momento que você está estudando as Escrituras, nesse exato momento, a sua mente está sendo renovado pela palavra. Então,
quando você nasce de novo no Espírito, irmão, o Espírito não se renova. O Espírito automaticamente ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. No Espírito, as coisas velhas se passaram e nele tudo se fez novo. Por isso, irmão, que você não precisa fazer regressão. Tem algumas igrejas que trabalham com regressão. Ela faz encontros, depois pré-encontro e pós-encontro. Não todas as igrejas, mas algumas. E nesses encontros, tem um momento de oração que você tem que fazer a confissão dos seus pecados. Aí você tem que se lembrar, desde o tempo que você era jovem, já imaginou, ainda bem que eu tenho 15 anos, fica mais fácil de se lembrar. Mas quem já tem 50 anos, já fica complicado, né? Não, irmão, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz, o próprio Deus diz, dos seus pecados não me lembro mais. Irmão, dos seus pecados eu não me lembro mais. Por quê? Porque quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Aquela pessoa que para trás ela pecou, ela morreu. Então em Cristo Jesus você é uma nova criatura. E essa nova criatura agora é a justiça de Deus. Mas mesmo você sendo a justiça de Deus, na sua mente ainda existe algo que você tem que despojar. Na sua mente tem algo que você tem que jogar fora na sua mente. Na sua mente tem algo, como Paulo escreve à igreja de Colosso, no capítulo número 3, versículo número 5. Olha só o que Paulo diz. Colossenses, capítulo 3, verso número 5. Colossenses, fica logo depois de Filipenses, ou se não, depois de Gênesis, antes de Apocalipse, para ficar mais fácil de encontrar, creio eu. Colossenses capítulo 3, verso 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmão, aqui é o mistério de muitos crentes, porque eles não têm permanecido em pé. Porque ele não faz que essa velha natureza ela morra, mas essa velha natureza não está no seu espírito, está na sua mente, na sua alma. Então, irmão, não é o novo homem que anela mais as coisas do mundo, mas a carne. Por isso que existe o crente carnal. Por isso que ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele diz que é o quê? Prostituição. O espírito não se prostitui. Quem se prostitui é o corpo. Então o corpo anela. Por isso que você, tem alguns pregadores, irmão, você tem que morrer dia após dia. Cada dia a gente morre um pouquinho. Não, irmão. Quando você aceitou Jesus, o velho homem morreu instantaneamente e nasceu dentro de você uma nova criatura. Essa nova criatura tem a vida de Deus, o DNA de Deus. Então ele agora é filho de Deus em Cristo Jesus. Então, se ele é a nova criatura, ainda que o seu corpo anele, ele tem que fazer morrer a prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Versículo 6 ele diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer que existe filho desobediente, irmão? Tem filhos, Deus tem filhos que são desobedientes. Irmão, quando nós desobedecemos a palavra, Adão era filho de Deus e desobedeceu um dos mandamentos do Senhor: desta árvore não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ele desobedeceu. Então, irmão, a desobediência é que faz o homem se separar de Deus, porque a desobediência vai gerar pecado.
Foi o que aconteceu com Adão. E o pecado separou Adão de Deus. E Adão agora estava longe de Deus. Mas, irmão, Deus, Ele não quer ver nem os filhos dele longe dele. Ao contrário, Ele nos atraiu pelo seu amor. Então, eu e você, irmão, precisamos ler as Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras, nela está declarado o amor de Deus por mim e por você. Não é à toa que Paulo diz: Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, irmão, a salvação, no momento que eu nasci de novo, que eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, existem hábitos, irmão, que eu tenho que abrir mão dele. Eu não posso mais ser aquele tipo de crente que diz: não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não, irmão, isso é pensamento do velho homem. Você é uma nova criatura. E agora a palavra de Deus tem que fazer. Olha o que diz em João, capítulo número 15, verso de número 3. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, verso de número 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, verso 3, diz assim: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho o quê? Irmão, quando você, olha só, quem é que é limpo aqui? Não é o espírito, é a sua alma. Então, porque no espírito você já é uma nova criatura, não tem nada mais para ser limpo. Mas a sua mente ainda tem alguns vestígios do velho homem. E somente, irmão, a palavra de Deus pode fazer uma verdadeira limpeza. Você pode prestar atenção, você pode varrer uma casa todinha, mas quando você joga água e vai lavar, você descobre que a casa ainda estava suja. Somente a água, irmão, é que tira a sujeira. Então, irmão, por isso que a palavra de Deus é comparado como água. E eu e você, irmão, a Bíblia diz: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Então não é o Logos de Deus, é o Rema de Deus. É o Rema de Deus que vai fazer mudança na minha vida e na sua vida. Por isso que tem pessoas, irmão, que vêm à igreja, escuta a palavra, mas muitas vezes deixa de dar lugar à palavra de Deus e dá lugar à obra da carne. Em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 4. Paulo dá um conselho para eu e você, que nascemos de novo, que agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele diz, Romanos 8, verso 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmão, se você nasceu de novo, você não pode mais andar na raiva, com ira, com ódio, na idolatria. Não, irmão. Você agora é um homem espiritual, uma mulher espiritual. E essa homem espiritual, esse verdadeiro homem espiritual, agora anda em paz, em amor, em mansidão, em domínio próprio. Você pega a obra da carne e diz: você não tem mais vez sobre a minha vida, porque o Espírito de Deus reina dentro de mim. Então, irmão, por isso que ele diz, versículo 5: porque os que se inclinam para a carne. Irmão, preste bem atenção que é uma linha muito fina. Parece até que você está andando sobre o muro e tem momentos que você se inclina para as coisas da carne. Na vida de algumas pessoas isso acontece, quando acontece alguma coisa errada na vida dele ou na vida dela. Quando algo dá errado, tem pessoas que se transformam. Todo mundo já assistiu o filme Incrível Hulk. O Incrível Hulk simboliza o homem andando na obra da carne. Quando ele fica com raiva, quando ele fica irado, ele se transforma no homem verde. O que é que ele faz? Ele destrói tudo que está pela sua frente. Irmão, é assim que acontece com a obra da carne. Quando nós andamos, irmão, quando a gente dá lugar à carne, a gente destrói tudo que está na nossa frente.
Por isso que tem pessoas que na raiva fala algo e depois ela volta para pedir perdão. Ela se arrepende, porque ela entendeu que na hora do impulso, que na hora da raiva, ela falou o que não queria, falou o que não devia, e depois que ela cai em consciência, ela vai dizer: meu Deus, eu fiz besteira. É isso que acontece na vida de muitas pessoas. Por isso que Paulo diz, versículo 5, ele diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmão, se inclinar, na Bíblia, irmão, a gente tem vários exemplos. Eu fico pensando, se eu e você fosse José, que todos os seus irmãos tinham inveja de você, que todos os seus irmãos pegaram você e jogaram numa cisterna. O que é cisterna, irmão? É um buraco. Cisterna é um buraco. Imagina os irmãos cavaram um buraco, vamos deixar ele aí, vai morrer com fome, com sede nesse buraco. Já imaginou você tendo um irmão assim? Depois os irmãos Judá teve dó, disse: não, rapaz, vamos vender ele. Lá vem aquele pessoal que compra escravo, venderam José como escravo. Depois José foi ser escravo, foi parar na casa de Potifar, depois numa prisão, e depois da prisão, a segunda pessoa depois de Faraó. Agora imagine se fosse eu e você, lá vem seus irmãos, tudo passando fome, porque onde eles estavam morando a comida tinha acabado, somente no Egito tinha comida. Aí lá vem, aí você olha para os seus irmãos com os sacos, com as panelas, com dinheiro para comprar comida. Talvez fosse eu e você dizer: agora vai me pagar, agora vocês vão ver, agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Não, irmão, José não fez nada disso. José não retribuiu o mal com o mal, mas ele retribuiu o mal com o bem. E é isso que as Escrituras nos ensinam, irmão. Não retribuir o mal com o mal. A Bíblia diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, irmão, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Foi isso que José fez. Então, irmão, talvez fosse eu e você, rapaz, talvez não ia agir como esse homem agiu. Então a Bíblia, irmão, o Antigo Testamento, ele mostra como muitas vezes nós devemos agir. Se nós agíssemos na carne, ia dizer: prende tudinho, vai ser escravo, vai ser, não, mas José, teus irmãos não querem nem saber, vai ser escravo tudinho, para eles sentir o que eu senti na pele, quando eles me venderam como escravo. Mas ele não fez nada disso, irmão. Então, irmão, por isso que eu e você não podemos jamais, de maneira nenhuma, dar lugar à obra da carne de Deus na nossa vida, mas devemos dar lugar ao amor de Deus na nossa vida, à paz de Deus na nossa vida. Por isso que Filipenses capítulo número 4, olha só o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo de número 4, versículo número 7. Filipenses, capítulo 4, versículo número 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora eu pergunto: de que é que você está ocupando o seu pensamento ou a sua mente? Irmão, o cara que assiste muito filme de guerra, a sua mente está cheia dessas coisas. Uma pessoa que está assistindo um jogo de futebol, a sua mente está cheia dessas coisas. Uma pessoa que assiste uma série, quando termina e ela vem para o culto, quando ela volta para casa, a sua mente está tão cheia daquelas coisas que ela se lembra até onde parou.
Mas você sabia que a gente, muitas vezes, não estamos cheios da palavra de Deus? Muitas vezes lemos a Bíblia, paramos no capítulo tal, e quando vai reler, rapaz, não me lembro mais onde eu estava. Esqueci. Então, irmão, é isso que acontece. Por isso que Paulo diz, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmão, quando do que é que nós estamos ocupando, irmão, o nosso pensamento? Você sabia que a nossa mente, ela é algo, irmão, que até hoje a ciência estuda a mente do ser humano. Porque uma criança, quando ela nasce, a mente dela é comparada como um deserto, não tem nada. Mas com o passar do tempo, ela vai crescendo, e quando ela começa a ir para o colégio, ela vai começando a criar algumas casinhas na sua mente, algumas maneiras de agir, algumas maneiras de crer, e depois algumas maneiras de falar. Por isso que alguns filhos vai ficar falando palavrão, porque a maioria do tempo que ele passa é com pessoas que falam palavrão. Você vai ouvir menino desobediente, porque ele passa o maior tempo brincando com meninos que são desobedientes ao pai e à mãe. Ele está ali, a mãe diz, venha, ele fica ouvindo, e ele diz, eu não vou não. E a mãe diz, não vem não, vai apanhar, e de tanto ele ouvir aquilo, ele vai imitar. Porque a criança, ela cresce, em primeiro lugar, imitando. Com o passar do tempo, ela vai agir com a razão. Mas enquanto isso, ela vai imitar tudo que ela vê. Se ela vê uma atitude boa, ela vai agir. Se ela vê uma atitude mal, ela vai agir. Por isso que quando nós nascemos de novo, irmão, nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é um exemplo, Ele é um modelo, para que eu possa agir como Ele age, para que eu possa pensar como Ele pensa, para que eu possa viver como Ele viveu, para que eu possa entender como Ele entendeu. Então, irmão, nós temos agora a mente de Cristo. Então, eu e você temos a mente de Cristo Jesus. Por isso que adolescente ele sai de um período de fantasia e vai para outro período de fantasia, porque ele não sabe ainda a sua identidade. Você vai ver que adolescente ele vai começar a imitar os fãs daquela música que ele escuta, então começa a se vestir igual aquele cantor, aquela cantora, começa a comprar roupa igual daquelas pessoas, começa a pintar o cabelo igual então, porque ela não tem uma identidade. Então tudo que seus amigos compram, ele quer comprar também. Por quê? Porque está na moda, então ele acompanha a moda. Mas quem é de Deus, irmão, quem nasceu de novo, não acompanha o mundo, acompanha Deus, não acompanha a moda, acompanha Cristo, não acompanha o que o mundo oferece, acompanha o que a palavra de Deus oferece. Por quê? Porque você tem a mente renovada pela palavra de Deus. Então, irmão, a maioria das pessoas de jovem que cresce, eles não sabem nem o que eles querem da vida ainda, sabia? Eles não sabem, eles não têm assim um planejamento para o futuro. Eles não pensam ainda, não, eu vou me estudar, eu quero me formar. Não, isso daí vem, sabe quando? Quando as consequências da vida aparecem. Mas a Bíblia, irmão, ela nos ensina a andar por um caminho diferente. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Sabe qual é o caminho da morte? É o jovem que não obedece pai e mãe. Todo jovem que não obedece pai e mãe. Por quê? Porque quando você lê Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tenha longa vida sobre a
terra. Então, irmão, quem desobedece pai e mãe é porque procurou outro caminho, é porque procurou outro caminho, que não é o caminho da obediência, é o caminho, irmão, das obras da carne, é o caminho da raiva, é o caminho do ódio, é o caminho da desobediência. Então, filhos que entram no caminho da desobediência, no final de tudo é a morte. Adão desobedeceu e morreu fisicamente, espiritualmente, quer dizer, e depois espiritualmente, depois fisicamente. Então, irmão, o homem sem Deus, que procura outro caminho, no final desse caminho, o que ele vai encontrar é a morte. Mas o caminho de Jesus, ele vai encontrar a verdade, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, irmão, que eu e você precisamos obedecer um novo caminho. Em 1 João, epístola 1 João, capítulo de número 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamado filhos de Deus. Irmão, João é o apóstolo do amor. E ele diz: olha, você tem um privilégio incomparável. Você não é filho de qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Aí ele diz: e de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não o conheceu a Ele mesmo. Amado, versículo 2. Agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que é que João está dizendo? Você é um filho de Deus, mas na sua vida não se manifestou. O que quer dizer? Você não está vivendo ainda como um filho de Deus. Você não está andando como um filho de Deus. Você não está vivendo como filho de Deus. Irmão, quem anda como filho de Deus não tem mais comunhão com esse mundo, tem comunhão com Deus. Porque, irmão, Deus tirou você do Egito, e você pode dizer assim: Egito, nunca mais na minha vida, porque agora eu estou em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Você não está só, você tem um pai, e o seu pai é Deus. Por isso que o mundo não o conheceu, mas você conhece o seu pai. O mundo não conheceu, porque se tivesse conhecido, não praticava o que pratica lá fora. Por quê, irmão? Aí João vai dizer: porque Deus é amor. Irmão, Deus, ele não tem amor. Deus é amor. O que João quer dizer? Se você conhece o seu pai, você vai querer andar em amor. Se você conhece o seu pai, você vai querer viver em amor. Se você conhece o seu pai, você não vai viver com ódio, você não vai viver revoltado da vida, você vai viver em amor, vai andar em amor, porque a fé opera pelo amor. Então, irmão, que eu e você possamos manifestar a fragrância do seu perfume. Para nós encerrar, João capítulo 13, Evangelho, segundo escreveu São João. Você viu lá que João disse que ainda não se manifestou o que devemos ser, porque aqui ele responde, João capítulo 13, versículo de número 34. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 13, verso de número 34. Novo mandamento vos dou. Irmão, não é um favor, é um mandamento, é uma ordem. Ele não está dizendo assim, por favor, não, ele está dizendo, novo mandamento vos dou. Que vós ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Verso 35. Olha lá, João disse lá na sua carta, que nós não manifestamos ainda o que é ser filho de Deus. Mas aqui no verso 35 ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que o mundo vai conhecer? Se tiverdes amor uns aos outros. Você sabia que por falta do amor, o mundo está falando da igreja? Crente, está na igreja, mas é com raiva de A, com raiva de B, não fala com Beltrano. Sabe o que é isso? A falta do amor. Que o amor de Deus, irmão, lembre-se, ele é um fruto. Não tem como você amar como Cristo amou do dia para a noite, mas tem como você colocar em prática, tem como você vivenciar isso, tem como você dizer assim: rapaz, eu quero vivenciar este amor, eu vou mudar a minha vida. Sabia que tem gente que só faz isso quando chega na virada do ano? Chega na virada do ano, não, esse ano que vai entrar vai ser diferente. Não, irmão, você pode fazer diferença agora, não precisa esperar o final do ano, não. Não, nessa virada do ano, e vai ser diferente. Aí só muda o ano e não mudou nada, tudo do mesmo jeito. Mas não falou que ia ser diferente? Até a música diz: adeus ano velho, feliz ano. Mas está vivendo ainda como velho, mas não é um ano novo? Se é novo, tudo tem que ser novo. Pensamento novo, uma ideia nova, uma vida nova, uma maneira de falar nova, uma maneira de viver nova, uma maneira de compreender nova, andar numa nova vida, viver a nova vida, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, para você, todo dia é um novo dia, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e sua palavra é fiel. Glória.